Em dezembro de 2017, surgiram 2 vídeos mostrando pilotos da Marinha dos Estados Unidos encontrando objetos esféricos e misteriosos que pareciam, em um primeiro momento, se mover pelo ar de maneiras que deixaram os especialistas perplexos. Um terceiro vídeo, lançado em março de 2018, retratou um encontro similar. Todos que assistiram, incluindo os pilotos que os filmaram, fizeram o mesmo questionamento. O que exatamente são essas coisas? O assunto chamou muita atenção do cenário mundial, fazendo com que teorias surgissem como nunca antes havia acontecido. A polêmica foi tão grande que, pela primeira vez na história da Marinha dos Estados Unidos, contrariando tudo o que se pensava, o governo americano confessou não saber do que os objetos vistos se tratavam. Dessa forma, eles oficialmente entraram na lista de OVNIs, objetos voadores não identificados. O que esse novo dado significa para a ufologia de um modo geral? Fomos mesmo visitados por alienígenas? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o canal, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Não faltam comentários e teorias sobre o real envolvimento do governo norte-americano com a ufologia. Entre histórias sobre avistamentos de OVNIs e bases secretas que serviriam para estudar ETs, pouco se sabe de verdade sobre a relação entre o Pentágono e supostos seres de outros planetas. Uma das certezas que se pode ter, porém, é que o tema desperta um interesse grande entre os governantes dos Estados Unidos. Em 2017, o New York Times reafirmou isso ao publicar uma explicativa reportagem sobre um programa que consumiu cerca de 22 milhões de dólares por ano para analisar aparecimentos de OVNIs no país. Chamado de Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, a iniciativa começou em 2007 dentro do Departamento de Defesa e foi oficialmente encerrada em 2012. Embora algumas fontes do jornal afirmem que ele continue acontecendo, mas é comandado por oficiais que acumulam outras funções. De acordo com o New York Times, o objetivo principal do programa era estudar vídeos de encontros entre objetos voadores desconhecidos e aeronaves da Força Aérea Norte-Americana para determinar se eles realmente poderiam representar ameaças ao país. Muitos argumentam que esse projeto tem total relação com os aparecimentos divulgados em 2017 e 2018. Os 3 vídeos em questão, que dão tema a esse vídeo, foram nomeados como Flare 1, Gimbal e Go Fast. Eles mostram 2 encontros separados entre aeronaves da Marinha e OVNIs. Um dos vídeos foi filmado em 2015 na costa leste do país por um caça. A outra imagem foi gravada na costa da Califórnia em 2004 por pilotos que decolavam do porta-aviões USS Nimitz. Porém, ambos só vieram ao conhecimento do público a partir de 2017. Nos vídeos, as equipes aéreas debatem em voz alta o que seriam os objetos e de onde eles teriam surgido. Em cada caso, os objetos realizaram manobras aéreas que não são possíveis com a tecnologia de aviação atual. As imagens foram divulgadas pelo jornal The New York Times e por um grupo de pesquisa sobre OVNIs, a The Stars. Em declaração ao site The Black Vault, Joseph Kretzer, o porta-voz oficial do vice-chefe de operações navais da Marinha, descreveu os objetos do vídeo como fenômenos aéreos não identificados, os famosos OVNIs. Nas gravações, eles se movem em velocidade hipersônica a milhares de metros do chão. Além do mais, eles não parecem ter asas, motores ou sinais visíveis de propulsão. Joseph ressalta que os vídeos eram secretos e que nunca deveriam ter sido divulgados. Um ex-funcionário do Pentágono pediu permissão para compartilhá-los entre agências do governo em uma espécie de banco de dados sobre veículos voadores não tripulados. No entanto, ao contrário disso, ele teria compartilhado as gravações com a imprensa. Para contextualizar, é importante lembrar que o Pentágono diz que os objetos aéreos nas imagens são simplesmente não identificados e, por enquanto, inexplicáveis. E afirmam ainda que não estão confirmando que os objetos sejam discos voadores controlados por alienígenas.
uma nave militar, um drone ou até mesmo problemas no próprio radar da aeronave, mas nada de outro planeta. Essas são as principais conclusões de 2 especialistas ouvidos em uma entrevista sobre os vídeos do governo dos Estados Unidos, mostrando os pilotos da Marinha perseguindo objetos voadores não identificados. O doutor em astrofísica e professor da Universidade Federal do Cariri, Tarcísio Duarte, diz que o objeto parece mesmo ser verdadeiro, até porque a Marinha confirma, mas que parece ser de fabricação humana e não extraterrena. Para afirmar com mais certeza o que seria, a imagem deveria estar em melhor resolução, mesmo não tendo sido editada, diz o especialista. Para Duarte, pode haver um viés político na divulgação para a proteção de tecnologia ou de alguma arma, ou ainda algum objeto deles em fase de testes. Acredito que não seja nada alarmante, apenas algum teste sendo realizado por alguma agência que não deseja que a sua tecnologia seja revelada, por isso revelar a verdade não seria uma opção segura, argumentou ele. O pesquisador ainda mencionou ser possivelmente uma nave militar ou até mesmo um drone. Sobre a possível ultravelocidade apresentada pelos objetos perseguidos pelos norte-americanos, o astrofísico detalhou algumas contas. A velocidade hipersônica é de, no mínimo, 6.175 km por hora. Com ela, um possível objeto extraterrestre levaria 740 mil anos para cobrir a distância do sistema planetário mais próximo e chegar até a órbita terrestre. Logo, não faz sentido em falar de um objeto extraterrestre, disse ele. Não é porque não tem explicação que nós vamos dar explicação daquilo que mais ocupa a nossa cabeça, disse ainda o físico da Universidade Federal de Minas Gerais durante a mesma entrevista. Apesar de atestar a veracidade das imagens, a Marinha dos Estados Unidos é cautelosa em admitir a existência de vida extraterrestre. Muitas teorias acusam governos, sobretudo os Estados Unidos, de esconder a verdade sobre os ETs. Talvez para diminuir toda a tensão criada a partir dessa informação, a agência norte-americana CIA divulgou recentemente cerca de 800 mil arquivos secretos. São 13 milhões de páginas com relatos de pessoas que avistaram OVNIs e detalhes de experiências psíquicas realizadas pelo órgão. Não é a primeira vez que o tão sonhado contato entre seres humanos e extraterrestres parece visível. Talvez o caso mais investigado de todos os tempos, a história do fazendeiro William McBrazel, seja o mais comentado dentro desse cenário. Em 1947, em uma cidade próxima de Roswell, ele teria descoberto pistas da presença de alienígenas, como destroços do que seria uma nave espacial. Até um jornal local publicou que a Força Aérea havia capturado um disco voador. Outro caso famoso teria acontecido em Melbourne, na Austrália, em 1966. O OVNI teria descido numa mata e depois sobrevoado dependências de uma escola. Relatos dizem que a nave com formato de pires era 2 vezes maior que um carro e possuía uma tonalidade roxa. Devido aos acontecimentos, em 2018, a Marinha revisou suas diretrizes para incentivar os pilotos a sinalizar distúrbios que ocorrem regularmente desde 2014, distúrbios que agora são caracterizados como aparições. Joseph Gratcher, porta-voz do vice-chefe da Marinha, disse que uma possível explicação poderia ser o surgimento de sistemas aéreos não tripulados, como quadricópteros, um tipo de drone facilmente acessível ao público. Essas incursões causam um risco à segurança de nossos aviadores e à segurança de nossos operadores, e é isso que a Marinha está investigando, essas incursões em escala. Esses 3 vídeos que estão por aí refletem 3 relatos de incursões em nossos intervalos de treinamento, que ocorreram em 2004 e 2015. O fato de as filmagens assustadoras terem surgido ao mesmo tempo em que foi revelada uma divisão secreta e já arquivada do Pentágono, conhecida como Programa Avançado de Identificação de Ameaças à Aviação, fez surgir especulações de que um alienígena seria o culpado por essas incursões. O fundador do Black Vault, Greenwald, não especula se todos os comentários criados desde que as imagens surgiram são mais uma prova de vida extraterrestre, dizendo que prefere manter o que dizem os documentos que ele obteve por meio de pedidos de acesso à informação. Mas é óbvio que o assunto dos WAPs,
OVNIs, ou seja lá como forem chamados, continua a fasciná-lo, o que não é de surpreender. A verdade ainda está lá fora, e para Greenwald há apenas um modo de encontrá-la. Nós apenas temos que continuar fazendo essas perguntas e continuar explorando qualquer possível forma de vida fora do nosso planeta.